Olá, eu me chamo Alex Silva Costa, sou doutorando do programa de pós-graduação em História e Conexões Atlânticas da Universidade Federal do Maranhão. Tenho como orientador o professor Dr. Marcos Bacega na mesma instituição e apresentaremos hoje a comunicação Francisco de Assis e as considerações sobre os estigmas de São Francisco de Assis, a reivindicação de uma memória leonina. Essa pesquisa faz parte do nosso projeto de doutorado intitulado Nós que Cum e o Fuimos, representação e memória dos estigmas de Francisco de Assis a partir das agiografias franciscanas não oficiais. Teceremos primeiramente algumas considerações sobre Frei Leão. Nas fontes, documentos e agiografias franciscanas, nós temos poucas informações relativas à vida pessoal de Frei Leão. No entanto, sabemos que Frei Leão nasceu em Viterbo e faleceu em Assis no dia 15 de novembro de 1271. Embora ele não tenha feito parte dos primeiros 12 companheiros de Assis, é um dos primeiros da segunda geração a partir de 1210, quando aconteceu a aprovação e a permissão papal para que Francisco de Assis seguisse com sua fraternidade. Sabemos também que Frei Leão conhecia o latim, porque ele era sacerdote, e isso era uma condição básica que era exigida pela Cúria Romana. Então, falaremos agora um pouco sobre o milagre dos estigmas. Tomás de Celano é o primeiro agiógrafo a relatar o milagre dos estigmas. Ele faz a localização do espaço físico, o alverne e também a data do milagre. Ele afirma que o milagre aconteceu 2 anos antes da alma de Francisco subir aos céus. Então, o santo morreu em 1226, o milagre então aconteceu em 1224. Em seguida, podemos perceber no relato agiográfico de Tomás de Celano a visão do serafim alado que Francisco teve. Então, segundo Tomás de Celano, Francisco viu um homem com aparência de serafim, de 6 asas, que pairou acima dele com os braços abertos e os pés juntos pregados numa cruz. Aqui nós chamamos a atenção porque para Tomás de Celano é um homem com aparência de serafim, enquanto para Boaventura de Bagnorédio ele afirma que era o próprio Cristo em forma de serafim que aparece a Francisco de Assis. Ou seja, nós temos 2 versões diferentes. Continuando o relato de Tomás de Celano, ele afirma que 2 asas elevavam-se sobre a cabeça e 2 estendiam-se para voar, e 2 cobriam o corpo inteiro. Nesse momento, a inteligência de Francisco ainda não tinha chegado a nenhuma clareza, mas o seu coração estava inteiramente dominado por aquela visão, quando em suas mãos e pés começaram a aparecer, assim como vira pouco antes no homem crucificado, as marcas de 4 cravos. Esse seria, então, o relato geográfico de Tomás de Celano sobre os estigmas de Francisco de Assis. Nós temos agora, vamos agora falar um pouco sobre a nossa fonte de hoje, sobre a nossa documentação, no tópico Os Estigmas e os Fioretti. Os Fioretti é uma compilação de escritos do século XIV, de grande popularidade na época, porque era de uma tradição oral advinda dos discípulos de Francisco, a qual temos Frei Leão, Maceu e Egídio, e que por sua vez foi repassada pelos discípulos destes. Então, no conjunto dos Fioretti, nós temos Le Considerazioni sulle Stigmati, ou seja, as considerações, que estão divididas em 4 partes. São elas a chegada, que seria como São Francisco chegou ao Santo Monte Alverne, a estadia, que fala exatamente como o santo se comportou e o que fez durante o tempo que ficou no Monte Alverne. E temos o milagre dos estigmas, que seria a aparição seráfica e a impressão dos sagrados estigmas. Temos uma 4ª parte, que seria os milagres intermediados pelos estigmas,
onde nós podemos perceber que aconteceram vários milagres por intermédio dos estigmas como legitimação do fato ocorrido. Também percebemos que havia na obra uma personagem central depois de Francisco de Assis, que era Frei Leão. Ele aparece como coadjuvante do santo, porque está presente em vários momentos e tem participação bastante ativa. Então, qual é a diferença entre as agiografias oficiais e essa documentação? É que ela apresenta novas personagens, dentre eles Frei Leão, novos diálogos e inclusive os milagres. Também podemos informar que ele é o documento mais volumoso sobre o milagre dos estigmas. No entanto, é bom observar que o fato deste documento ser mais volumoso, este seja mais fidedigno do que outros. A quantidade não pode ser parâmetro definidor de maior legitimidade. Em contrapartida, acreditamos que um documento prolixo nos dá mais informações sobre determinado fato. Independente dessas informações serem forjadas ou não, nos proporciona mais elementos a serem tirados à contraprova e analisados. Então, temos alguns relatos sobre o Frei Leão, tais como que Frei Francisco elegeu Frei Leão, dentre outros, o mais simples e o mais puro, ao qual revelou tudo. E é inclusive aquelas santas chagas que deixava ali ver, tocar e envolver com alguns linhos, para mitigar a dor e para receber o sangue que das ditas chagas saía e corria. Nesse sentido, acreditamos que nem o professor Jacques Dallaran, que afirma que a memória de Francisco é também efeito da experiência de Francisco. Ou seja, suas ambiguidades são resultados das ambiguidades de Francisco. A questão franciscana é a questão de Francisco, porque o que queremos informar é que a disputa mnemônica a favor da personagem de Francisco de Assis faz parte daquilo que chamamos de questão franciscana, onde nós temos um conflito de memórias a favor de uma única personagem, que é múltipla e que é detentora de toda uma representatividade. Então, nós conseguimos identificar que nas narrativas hagiográficas não oficiais, nós encontramos mais espaço a imitate Christi e a retomada da vida apostólica de Francisco de Assis e seus companheiros, e em especial a memória de Frei Leão, que era seu fiel companheiro e confessor. Pois identificamos também que Frei Leão foi silenciado nas hagiografias oficiais, seja elas de Tomás de Celano, quanto a legenda maior de Boaventura. Ao mesmo tempo, encontramos que é reforçado o sentido profundo da opção pauperística e do tema Christum Sec, em que a pobreza e a obediência são as notas de seu itinerário de encarnação, ou seja, de Francisco, que se conclui com a cruz, que seriam os estigmas. Assim, acreditamos que o uso da memória pode privilegiar novos atores históricos, fazer surgir novos episódios, situações e diálogos, romper o silêncio. Por isso, pensamos a memória como uma operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado sobre aquilo que se quer salvaguardar. Nesse sentido, concordamos com Pollack, que afirma que a referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas também as oposições irredutíveis. Assim, a disputa mnemônica entre os grupos franciscanos, que reivindicam a construção de memórias divergentes sobre Francisco de Assis, fornece aos espectadores variadas versões de um mesmo roteiro, revelando assim novos protagonistas, porque cremos que há várias disputas de memória em torno dos grupos que reclama a seus interesses uma personagem múltipla e detentora de uma representação inovadora, os estigmas, tanto por causa da criação da ordem dos frades menores,
quanto pelo seu modo de vida e poder espiritual. Assim, os estigmas constituem um ponto de convergência e divergência entre conventuais e espirituais. E mais, nós cremos também, por meio dos Fioretti, em especial em relação às considerações sobre os estigmas, que nós conseguimos identificar que Francisco ele não aparece apenas como protagonista diante do episódio do Milagre dos Estigmas. Nós temos também a presença de Frei Leão. Então, desta forma, acreditamos que as biografias franciscanas apresentam em seu conteúdo conflitos sobre o conteúdo formativo dos documentos. Ou seja, a importância da estigmatização de Francisco de Assis, vista por meio das agiografias franciscanas, constitui-se como um objeto histórico fascinante, porque além das obras apresentarem a natureza deífica do milagre, também tem a capacidade de deixar em suas linhas e enunciados as marcas de seus redatores, frades e ministros que escreveram a mando da ordem dos frades menores, que em conflito com outros autores, companheiros do santo, no caso Frei Leão, desde a experiência religiosa primitiva e alguns outros anônimos, deixaram suas versões sobre o mesmo fato histórico. Então, essas são as considerações que nós queríamos tecer para hoje e nós estamos dispostos às perguntas. Desde já, o meu muito obrigado.